Oi, pessoal. Mais uma aula de biologia. Aqui é a professora Roberta. E o tema de hoje, protozooses. Nós vamos falar das principais, tá? Nós vamos ter muitas aí, mas vamos falar de três principais, as que são muito cobradas no vestibular e que são endêmicas no Brasil. Primeiro vamos falar da malária. Malária, maleita, né, impaludismo, ela tem outros nomes. É uma doença infecciosa endêmica, causada por um protozoário, por isso que a gente chama de protozoose. Toda doença causada por protozoário é protozoose. De ciclo sanguíneo, que se caracteriza principalmente por uma febre intermitente. Então, aí embaixo você vai ter algumas definições importantes, que primeiro já a protozoose, né, que eu já falei. Endêmicas, né, a palavra endemia é por conta daquela doença que ela é relativamente constante numa determinada região. Tem uma variação aí, principalmente quando temos as mudanças das estações do ano aí, mas ela está sempre acontecendo, isso o ano inteiro, tá? Ciclo sanguíneo. Ciclo sanguíneo é quando o ciclo dos parasitas, esses parasitas, eles são transmitidos direto ou indiretamente pela picada de um vetor. Esse vetor é geralmente um inseto, ou ainda temos o carrapato, né? Que eles se alimentam de sangue. Esses vetores, eles contraem o parasita quando picam indivíduos que estão doentes, ou ainda os animais que têm esses protozoários no sangue. Quando são animais, a gente fala que são reservatórios naturais, né? Agente etiológico, várias vezes a gente vai falar esse termo. Agente etiológico é o que causa a doença. No caso da malária, o agente etiológico da doença é o protozoário chamado Plasmodium, tá? O Plasmodium é um protozoário esporozoário, que a gente também já viu, né? Ele é um apicomplexo, ele não tem modo de locomoção. E o gênero Plasmodium. Por que o gênero? Porque nós temos algumas espécies que causam a malária. E no Brasil, a mais representativa aí é o Plasmodium vivax, tá? O vetor é a fêmea do mosquito prego, ok? O Anopheles. E por que a fêmea? Porque ela precisa do sangue de um animal para nutrir os seus ovos, tá? O macho ele se alimenta de seiva de planta, ele não precisa em momento algum pegar sangue de animal, tá? De humano aí. Então, quem nos incomoda é sempre a fêmea do mosquito prego. E essa febre intermitente que eles falam, quando, né, caracteriza-se a malária, é uma febre que ela se manifesta em períodos ou surtos regulares. Então, a cada 2 dias, a cada 3 dias, e esse 2 dias ou 3 dias é de acordo com a espécie do Plasmodium que causou a doença, tá bom? E aí os picos febris são em períodos alternados e são constantes, são bem irregulares, ok? Vamos para o ciclo da malária. Aqui, uma amostra, né, dessa fêmea, desse mosquito, certo? A fêmea do mosquito Anopheles. E aí, 2 termos importantes que você vai precisar saber durante essa aula e outras também, né, de parasitoses e tudo mais. O hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário, a gente vai estar sempre falando desses dois, tá? Sempre que a gente falar em hospedeiro definitivo, é porque apresenta o parasita em sua fase de maturidade ou em fase de reprodução sexuada. Agora, quando for o hospedeiro intermediário, apresenta um parasita em fase não sexuada. E nesse, né, o parasita pode se reproduzir assexuadamente e permanecer em vida latente, larvária, menos com a reprodução sexuada, tá? Eu tenho aqui um outro esquema com relação ao ciclo da malária, tá? Que eu acho mais completinho, ó. Primeiro, vamos seguir aqui, ó, item 1. Um mosquito infectado por quê? Porque ou ele picou um ser humano,
que estava com o protozoário no seu sangue, ou ele picou algum animal que estava também, que é um animal reservatório, e aí ele pica um ser humano, e esses esporozoítos migram pela corrente sanguínea até o fígado do homem. O que seria o esporozoíto, então? Esse esporozoíto é a forma infectante do protozoário, ok? Esses esporozoítos, olha aqui no item 2, sofrem esquizogonia nas células hepáticas. Lembra que células hepáticas são células do fígado. Então, esse protozoário sai lá do mosquito, cai na nossa corrente sanguínea e segue até o fígado, ok? Nessas células hepáticas, ele vai sofrer esquizogonia. O que é isso? É uma reprodução específica de protozoário, onde eu tenho aqui em cima nesse esquema, ó, um protozoário, tá? Bem simples aqui, porque ele é um ser unicelular com núcleo, ok? Lembra que ele é um ser eucarionte. O que vai acontecer nessa reprodução? Esse núcleo passa por diversas divisões, tá? O núcleo, apenas o núcleo, por enquanto, passa por diversas divisões celulares, originando aí multinúcleos. E agora sim, depois que se estabeleceu uma quantidade de núcleos duplicados, o citoplasma se divide de acordo com a quantidade de núcleos gerados. Cada um desse que foi gerado agora é um novo indivíduo, certo? Você vê que a membrana plasmática também se dividiu, então é um novo indivíduo. E agora nós falamos que cada um desses é um merozoíto. Esses merozoítos aqui, ó, dentro dessa célula, representando uma célula hepática, eles são agora liberados na corrente sanguínea, a partir do fígado, onde eles foram gerados, e caem na corrente sanguínea para infectar hemácias, ok? Esses merozoítos, então, vão passar por uma transformação, tá? Eles vão agora se transformar num estágio de anel. Nesse estágio de anel, ele cresce, se divide, produz novos merozoítos. Esses novos merozoítos, eles acabam meio que enchendo demais a hemácia. A hemácia não suporta o volume de tantos merozoítos aqui. Então, essas hemácias se rompem e esses outros, agora liberados, alguns infectam novas hemácias e outros vão passar por uma outra transformação e vão se transformar em gametócitos masculinos e gametócitos femininos, ok? Agora, outro mosquito, ok? Vamos considerar que esse mosquito agora não tem nada, não está infectado com nada, tá novinho aí. Ele vai picar o ser humano que está infectado com esses merozoítos. Só que agora, lembra, ele mudou, ele é um gametócito. E esse mosquito agora vai ingerir esses gametócitos. O que vai acontecer agora? Internamente, então, no mosquito, esses gametócitos vão se fundir e vão formar um zigoto. Esse zigoto vai dar origem a novos esporozoítos que estão dentro do mosquito e vamos fechar o ciclo, certo? Esses esporozoítos vão migrar para as glândulas salivares do mosquito. Quando ele picar de novo um outro ser humano, vai colocar na corrente sanguínea desse ser humano esporozoítos e o ciclo vai continuar, ok? Resuminho do ciclo. Nós vamos ter reprodução assexuada e sexuada no mosquito, porém no ser humano nós temos a reprodução assexuada, ok? Próxima protozoose, mal de Chagas, né? E ela se chama assim, né, mal de Chagas, por quê? Porque quem descreveu essa doença, associou ao parasita, né, descobriu todos os eventos dessa doença, foi o Carlos Chagas, né, importante aí na nossa história científica, né? E essa doença, também chamada de tripanossomíase, é causada por um protozoário flagelado, que é o Trypanosoma cruzi, ou simplesmente Trypanosoma. Ela é uma doença, olha, que estima-se que normalmente morram 50 mil pessoas, tá? Anualmente por conta
dessa doença. No Brasil, tem um controle muito bom já, tá? Alguns locais aí nós temos realmente a ausência total dessa doença, mas alguns locais ela é muito característica, lembra que também ela é uma doença endêmica brasileira, tá bom? E como que é transmitido esse protozoário? O protozoário ele é transmitido por insetos, agora não mais um mosquito, agora nós vamos para um inseto chamado barbeiro, ou também chamado de chupança, e a espécie mais comum aí é o Triatoma infestam. Essa doença ela é geralmente adquirida pelo contato das mucosas, tá, com fezes do inseto infectado pelo parasita. E aí, muito cuidado quando responder isso no vestibular, porque se você reparou bem quando falamos de malária, esses protozoários da malária, eles ficam nas glândulas salivares do mosquito, certo? Então, a transmissão é pela picada. Aqui, no mal de Chagas, é transmitido, esses tripanossomos, eles são transmitidos pelas fezes do inseto. Então, não é mais por picada, ok? Mulheres infectadas também podem transmitir o parasita para os filhos durante a gravidez ou durante a amamentação. Se for feito um transplante de órgão ou uma transfusão de sangue em que você tem a presença do protozoário, é perigoso também. Mas, poxa vida, né? O médico tem que fazer todos os exames anteriormente, né? Aqui, a imagem desse inseto, do Triatoma infestans, que é o barbeiro, e um esquema do protozoário Trypanosoma cruzi, lembrando que ele é flagelado, ok? Vamos ao ciclo, então. O barbeiro, ele, né, o inseto, ele vai adquirir o tripanossomo quando ele sugar o sangue de pessoas com o mal de Chagas. Ou então, de novo, de animais contaminados pelo parasita, que são os reservatórios. Pode ser cão, pode ser gato, pode ser alguns roedores e alguns animais silvestres. Esses barbeiros, característica, né? Eles têm hábitos noturnos, escondendo-se durante o dia em frestas. Então, essa é uma doença endêmica daqueles locais em que as casas são chamadas casas de pau a pique, casas de barro. Por quê? Ela vai ter frestas em toda a sua estrutura que é abrigo desses insetos. Por isso que aqui, por exemplo, em São Paulo, né, na nossa capital, essa doença está praticamente erradicada. Por quê? Por causa das casas que são de alvenaria, né? Não tem como ter esses insetos ficarem ali abrigados. Embora estejam surgindo alguns desses insetos aí adaptados, mas bem pouco, tá? Ainda está em fase parece que de adaptação deles. Mas é bem característica de locais com casas de pau a pique, tá? Então, ó, esses barbeiros têm hábitos noturnos, durante o dia somem da nossa frente, ficam aí escondidinhos, e de noite eles saem para se alimentar. E o alimento deles é o quê? Sangue. Então eles vão picar uma pessoa em busca de sangue para se nutrir. Depois de picar uma pessoa, e essa picada normalmente é no rosto, ok? O inseto defeca. Então você tem aqui na imagem, ó, tá sugerindo aqui que ele tá sugando o sangue de uma pessoa, essa pessoa está infectada, mas ao mesmo tempo, olha, ele tem esses parasitas, ele está defecando. Quando a pessoa coça, porque essa picada, depois que passar o período do anestesiante, né, porque para ele poder picar e sugar o seu sangue, ele tem uma saliva que vai anestesiar esse local. Passou o período dessa anestesia, o local vai coçar. E você, né, involuntariamente, porque você vai até estar dormindo, você vai coçar o local da picada. E se esse barbeiro estiver contaminado, as fezes vai ter tripanossomo.
Se a pessoa coçou, poxa vida, o local da entrada da coceira, né, do ferimento que você faz ao se coçar, ou o local da picada, ou algum buraquinho, né, que você esteja com algum machucadinho, vai entrar o parasita. Esse parasita vai atingir a circulação sanguínea e pronto, via de acesso para muitos órgãos do seu corpo, certo? Aí, essa doença agora vai progredir, né? Primeiros sintomas: a pessoa vai sentir um cansaço, vai sentir uma febre, certo? Porque o corpo está identificando que tem um parasita, tem algo estranho no seu corpo, vai combater. E aí, vai ocorrer, na verdade, o aumento do fígado e do baço. Só que está interno, a pessoa acaba passando despercebido, né? Depois de 2, 4 meses, esses sintomas podem desaparecer. E olha o problema dessa doença. Apenas de 10 a 20 anos após a infecção é que começam a aparecer os sintomas. Só que aí já são os sintomas mais graves da doença. O que aconteceu em todo esse tempo? Os protozoários, eles se instalaram preferencialmente no músculo cardíaco. Lá eles causaram lesões que prejudicaram o funcionamento do coração, que vai levar a uma insuficiência cardíaca crônica, tá? Esse agora não tem mais cura, né? Uma vez estabelecido, não tem mais cura, ok? E aí nós vamos para prevenções. Como que eu posso me prevenir desse parasita, né? Então, como é um inseto de hábitos noturnos, eu posso proteger a minha casa com proteção de telas nas janelas, nas portas. Posso usar inseticidas, devo, né, usar repelentes. É muito comum em locais que têm essa doença as pessoas usarem véus em cima da cama, né, para evitar o contato com esses insetos, ok? Próxima protozoose, a amebíase. Essa amebíase é mais comum do que a gente imagina. Ela é causada pelo parasita chamado Entamoeba histolítica, também chamado de entamoeba, ou a gente chama simplesmente de ameba. Como que eu pego essa doença? Ao ingerir cistos dessa entamoeba que está na água ou em alimentos contaminados com fezes de pessoas doentes. Cisto, o que é isso? Cisto é uma bolsa de parede bem rígida, que contém em seu interior amebas jovens, capaz de infestar um novo hospedeiro. No intestino, tá? Porque essa bolsa ela é resistente ao nosso ácido, e aí o ácido estomacal é até importante para dissolver essa parede, e quando chega no intestino, essa parede se rompe, liberta todas essas amebas que estavam ali dentro. Essas amebas invadem as glândulas da parede intestinal. Lá, elas se alimentam de sangue e de células nossa, tá? Então, é muito simples aí, ó. Uma pessoa infectada defecou, né, em local inapropriado, ou até mesmo a rede de esgoto inexistente, ou essa rede de esgoto que contaminou águas importantes aí para a população, e essa água contaminada com esses cistos foi ingerida ou foi utilizada aí na produção desses alimentos, né? E a pessoa ingeriu esses cistos. Vai para o estômago, vai para o intestino, no intestino ocorre o rompimento desse cisto, liberando as entamoebas, e aí elas vão fazer a festa, né? Aqui o ciclo, olha, onde ela se instala na parede do intestino, ok? E aí, olha só, normalmente, 1 em cada 10 pessoas que estão infectadas por esse parasita que tem, de fato, os sintomas, porque normalmente eles são mais brandos, você tem apenas uma dor de estômago, ou apresenta uma diarreia leve,
passa logo, você nem dá muita bola. Só que em casos mais graves, essa diarreia ela se torna tão intensa, você pode até liberar sangue na hora de defecar e a pessoa se torna anêmica e pode levar à morte, tá? É uma doença que mata mesmo. Pode parecer uma bobeira, né? Ah, eu tô com diarreia, posso morrer? Posso, por desidratação, né? Então tem que ser tratado mesmo. Como que eu vou me proteger, né, dessa protozoose? Então, claro que vai envolver o poder público com a questão de tratamento de esgoto, de dar um destino correto, né, a todo esse esgoto. Mas aí eu posso fazer, caso não tenha esgoto na minha região, tem as fossas sépticas, né, que aí ela vai impedir a contaminação da água e de alimentos. Se a água não for tratada, eu vou ferver, eu vou filtrar, né? Ferver é importante para matar esse protozoário. Eu vou lavar bem os alimentos que eu for consumir e lavar as mãos com frequência, né? Porque eu não sei aonde eu estou tocando, esses seres são microscópicos, então é importante todas essas formas de prevenção, ok? E é isso. Até a próxima!